Bem, vamos lá. Seguindo aí na sequência, hoje, aula 38 da Constituição Federal narrada, artigo por artigo, inciso por inciso, para vocês, meus amigos do YouTube, meus amigos concursantes de todo o Brasil aí. A gente está falando, já tem muitas visualizações, ainda bem, né? São 2 meses já de curso e a gente vai adentrando no texto constitucional. Vamos lá, preparem-se porque nesse segundo semestre existe a previsão de diversos concursos públicos. O que está aberto agora, em outros vídeos vocês podem dar uma olhada na nossa página da internet, www.abcdireitoconstitucional.com.br. Nos outros vídeos a gente já falou um pouquinho sobre o concurso do TRE, tá? Tribunal Regional Eleitoral, que está aberto agora em São Paulo. Então a gente segue aqui com vocês, vamos lá. A eleição, artigo 28 do texto, a eleição do governador e do vice-governador do estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, evidentemente, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Então agora a gente está dando uma olhada com vocês, me permitam aqui voltar, sobre a eleição de governadores, e a gente vai falar um pouquinho lá do executivo. Primeiro eu estou falando dos governadores, depois a gente vai falar um pouquinho dos prefeitos já na próxima aula, que a gente vai estar dispondo sobre o artigo 29, importantíssimo para concurso público. Tá? E que tem caído? Tem caído a perda de mandato. Perda de mandato. Como é que pode se perder um mandato? Veja lá. Perderá o mandato, diz o texto constitucional, o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, observado aí esses dispostos no artigo 38, 1, 4 e 5 do texto constitucional. Vejam só, são hipóteses constitucionais de perda do mandato de governador estadual. O julgado, vamos lá, nós trouxemos para vocês hoje, inciso 14 do artigo 29 da Constituição Federal. Estabelece que as prescrições do artigo 28 relativas à perda de mandato de governador aplicam-se ao prefeito também, pelo princípio da parametricidade. Tá? Então, mais ou menos, tudo que está acontecendo no Executivo Federal acontece no Executivo Estadual, que por conseguinte também, pelo princípio da parametricidade, o tratamento jurídico é similar, tá? Para todas essas categorias de agentes públicos, agentes políticos no caso. Então, prefeito qualificando, assim como preceito de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros e municípios. Não é permitido a esses entes da federação modificar ou ampliar esses critérios. Se a Constituição do Brasil não sanciona com a perda do cargo de governador ou prefeito que assuma cargo público em virtude de concurso realizado após a sua eleição, não pode fazê-los as constituições estaduais. Vejam só, a importância é a da observância dessa regra de paralelismo, ou chamado princípio da parametricidade. O tratamento jurídico constitucional albergado no texto para o Executivo Federal vale para os Estados-membros e vale também para toda essa sistemática jurídica para os municípios. Vejam só, julgado recente de 2010, relator ministro Eros Graus, ADI 336, tá? 2010, na sequência. Parágrafo 2º, o subsídio do governador, do vice, do seu secretário de Estado,
serão fixados por lei. O que cai? Um parênteses aqui, já comentando, cai a iniciativa dessa lei. Quem que é a competente? Quem que é o órgão competente? Então é a Assembleia Legislativa. Observado que dispõe o artigo 37, que vai falar da administração pública, o 39 também, 152, 3, 153, parágrafo 2º. Vejam só, importante. Esse dispositivo foi acrescentado, tá, o parágrafo 2º pela emenda 19. Lembra da emenda 19? Que vai tratar aí da chamada administração pública, reforma da administração, ok? Então tomem cuidado aí e fiquem antenados com relação a essa fixação aqui por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado. E agora a gente adentra num território que tem caído despencado em concursos públicos, que é a questão, galera, dos municípios. E agora a gente já vai estar enfrentando aí numa nova corrida eleitoral. Então é legal que a gente fique antenado. O que pode, que crimes que os prefeitos podem cometer, o que não podem. Então isso aí, pelo menos na área constitucional, tem previsão, tem as sanções. E evidentemente que leis infraconstitucionais também vão estar aí regulamentando e regendo toda essa matéria. Mas o texto principal que deve ser observado é o texto em nível da Constituição. Antes, eu gostaria de fazer uns comentários rápidos aqui sobre a autonomia. Vejam só, no nosso texto constitucional, no âmbito dos municípios, nós não temos tribunais. Não existe Tribunal de Justiça Municipal, né? Nós só temos tribunais no nível federal, STF, STJ, e a Justiça Comum Estadual Federal, né? no nível dos estados. Então vejam só, no município não tem, mas nem por isso a Constituição Federal deixou de tratar aí toda uma tutela de proteção. Uma tutela de proteção é repetição de ideia, né? Repetitividade. Mas toda uma autonomia da capacidade de autogoverno, de autoadministração, autogerenciamento dos próprios recursos, a capacidade normativa também legiferante dos estados, evidentemente restrita ao âmbito local da municipalidade. Então é importante a gente frisar antes da leitura, antes da discussão do texto constitucional no que diz respeito aos municípios. Então vejam só, os municípios têm autonomia política. Esses entes federados, para serem realmente considerados, devem ter necessariamente capacidade de auto-organização, competência própria, autonomia própria, tá? De recursos, enfim. Divergências. Há muita divergência nessa matéria no que diz respeito a esse campo específico. Existem autores que dizem que faz parte do município, se bem que isso aí já está um pouco superado, mas a gente trouxe porque tem, ou já teve, essa forte divergência. O município faz ou não parte da federação? Sim, para alguns, o município faz parte, mas não seria um ente federado. Por quê? Já que, uma vez desaparecido, não causaria desaparecimento da federação. Porque se fosse federação efetivamente no termo técnico, uma vez desaparecido um dos entes federados, acabaria a federação. E se termina um município, como a gente sabe que é possível, né? Entre aspas, a junção de municípios, ou desmembramento, enfim, e desaparecendo o município, ele não vai desaparecer a federação. Mas enfim, essa é uma posição minoritária. Isso que é importante só asseverar aqui para fins de concurso. Ou a outra sustentação é que o município não teria representatividade no Congresso Nacional. Bem, qual a lei que vai organizar o município no Brasil? Existe toda uma regulamentação e é uma lei própria, é aprovada pela Câmara dos Vereadores, cuidado, promulgada pela própria Câmara, a gente vai ver isso aí, por 2/3 dos seus membros. Exige então um quórum qualificado, vejam só, e não há necessidade, evidentemente, de sanção presidencial do Executivo. Quais as limitações do município em relação à lei orgânica? A lei orgânica deve obedecer aos princípios da Constituição Federal e estadual, observando os princípios todos da parametricidade que nós falamos já em outras aulas. Vejam vocês, observação, Decreto-Lei 201 de 67. A sequência que nós estávamos dizendo,
o que é importante aqui nós frisarmos? O Decreto-Lei 201 de 1967, ele regulamenta toda a questão do que pode, que não pode fazer o prefeito, né, municipal, até em termos de infrações, enfim. O artigo 4º diz quais, desse decreto-lei, quais os crimes especificamente aí que podem cometer os crimes de responsabilidade que podem serem praticados pelos prefeitos municipais. São, na verdade, então, infrações, pessoal, chamadas infrações políticas ou político-administrativas. São infrações, crimes de responsabilidade política e com relação também ao gerenciamento, à gestão dos negócios públicos. Então vamos lá. Quem que julga? Isso aqui não cai, despenca em concurso. Quem que julga o prefeito nesses casos? Será que é o TJ? Cuidado, pelo amor de Deus, não vamos confundir aqui. Vejam só, no caso de crime de responsabilidade, é só lembrando o que aconteceu no impeachment da presidente Dilma. Crime de responsabilidade foi lá para o STF julgar? De jeito nenhum. Tá? Quem julgou foi o Congresso, o Senado Federal, presidido pelo presidente do STF, no caso o Lewandowski. Aí, nesse caso, por uma regra, até a gente pode falar isso, de parametricidade, é exatamente esse o contexto constitucional para prefeito. Então, crimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei 201 de 1967 é julgado, tem por escopo o julgamento dos prefeitos relativamente a crimes de responsabilidade. Bom, a Câmara dos Vereadores que vai fazer, no caso, esse julgamento. No artigo 1º do decreto mencionado, existem os chamados crimes impropriamente de responsabilidade. Depois, mais para frente, vamos explicar o que significa isso. Tá? Impropriamente, porque seria, na verdade, crimes comuns, e quem julga, se for crime comum, é do TJ, a competência. E a gente vai ver agora com a análise do artigo 29. Tá? Então, se for crime de responsabilidade, competência por julgamento. Câmara dos Vereadores, que é o parlamento, entre aspas, é o parlamento municipal. Se nós estivermos diante de crimes comuns estaduais, crimes comuns estaduais, a competência é do Tribunal de Justiça, como nós vamos ver aqui já já. Estou lendo o dispositivo agora, galera. Vamos lá. O município, artigo 29, reger-se-á por lei orgânica. É a lei orgânica do município. Votada. Como é que é votada essa lei? Em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovados por 2/3, qualificada de novo, dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, cuidado aqui, evidentemente o prefeito não vai sancionar isso aí, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição dos respectivos estados e dos seguintes preceitos. Ou seja, a observância da lei orgânica do municipal, do município, tem que observar o que está predisposto, em primeiro plano, na Constituição Federal e, por simetria também, parametricidade, o que está disposto nas constituições estaduais. Ok? Na sequência, então, vamos lá. Inciso 1º. Eleição do prefeito, do vice e dos vereadores para mandato de quantos anos? 4 anos. Isso cai em concurso. Mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Que é o que nós vamos vivenciar já já. Vejam só, o que é importante. Lembra no caso da Dilma? Tá? Houve a vacância do cargo, em função do cargo vago, em função de impeachment. Quem que assumiu? O vice. O vice viajou para a China. Por hipótese, a gente sabe que ele já viajou presidente. Mas, vamos supor, viajou para a China. Quem que assume?
Qual que é a ordem? Seria que é o presidente da Câmara ou do Senado? Presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara. E aqui, como é que a gente vai verificar que o que acontece se ocorrer a dupla vacância de cargo, prefeito e vice? Competência legislativa municipal. Ah, quer dizer que não segue uma regra aí de parametricidade, segue a maioria dessa regra, lógico, os princípios. Mas vejam só, também existem outros comandos constitucionais no que tange aí o município enquanto ente federativo, que ele tem esse tônus de regulamentar as suas próprias matérias. Então, domínio normativo da lei orgânica. A vocação sucessória dos cargos prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local. Política local. Tá? Então, não precisa, nesse contexto, pelo menos esse é o entendimento do STF, isso não tem nenhum livro, pessoal, no sentido de doutrina, que é uma coisa certa. Isso aqui é jurisprudência pura para vocês e é o que cai. Então, dupla vacância, vagou, cargo de prefeito e vice. O que acontece? Quem assume? Aqui o Supremo está delineando uma questão importantíssima. Ele está falando, olha, é da competência, nesse caso aí, fica no âmbito do domínio normativo da lei orgânica. Respeitado aí o que é autonomia. Autonomia local. Em caso de dupla vacância, a disciplinar matéria cuja competência é exclusiva dos municípios, artigo 75, parágrafo 2º. Aqui é o exemplo, aqui, que é o que aconteceu mesmo da Constituição da Constituição Estadual de Goiás, que fere a autonomia desses entes, mitigando-lhes a capacidade de auto-organização. Não pode, no caso aqui, segundo o STF, a Constituição do Estado não pode atrapalhar e prejudicar essa autonomia municipal. Tá? ADI 3549, aqueles colegas que quiserem um maior aprofundamento na temática, com certeza é uma temática atual, muito atual. A gente tem visto nas televisões, nos jornais, imprensa falada, escrita, é o que tem acontecido. E, dica de concurso, parênteses aqui, uma probabilidade enorme, tanto nas provas de OAB quanto de concursos públicos para técnico e analista de tribunais, probabilidade enorme de cair essa questão sobre impeachment, sobre vacância, porque exatamente é o que nós vivenciamos nos últimos longos meses do impeachment da presidente Dilma. Okay? Então, 2007, esse é o julgado que eu trouxe para vocês. Inciso segundo, na sequência da CF, eleição do prefeito e do vice, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devem suceder, aplicadas as regras do artigo 77, nos casos dos municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso terceiro, perdão aqui, voltando um pouquinho. Terceiro, posse do prefeito e vice no 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Inciso quarto, para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de... Vejam só, o texto constitucional ele é minucioso e houve alteração aqui por essa emenda recentíssima que vai cair no concurso e prova da OAB que vocês vão prestar, que é essa emenda constitucional 58 de 2009. Por que a gente tem quase certeza que vai cair muito em concursos públicos nesse ano de 2016 e de 2017? Em primeira instância, pela atualidade do tema. 2009, super atual essa emenda. E em segundo plano também, não menos importante, que a questão aí de uma transparência, de uma moralidade, de uma eficiência administrativa, aqueles princípios lá do artigo 37, caput, do texto constitucional, que fala que a administração pública, direta e indireta, através das suas concessionárias, permissionárias, autorizatárias, autarquias, empresas públicas, deverão obedecer aos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, qual que é o terceiro? Moralidade. É uma transparência. Essa emenda ela veio
colocar os pingos nos is. Vejamos por quê. A distribuição de números de vereadores era zoneada, entre aspas. Uma bagunça. Então eles colocaram uma planilha de números mínimos e máximos. O que eu gostaria que vocês memorizassem, porque eu acho absurdamente ridículo perquirir dos candidatos, isso não mede, não afere conhecimentos de forma nenhuma, o meio da escala. Vou ler para vocês, só para vocês terem um exemplo do que eu estou querendo dizer para vocês. Vejam só, faixa, guardem o mínimo e o máximo. O mínimo e o máximo, que se tiver um examinador de banca 3 colocado, que não é difícil encontrar, o que acontece? Vocês podem fazer por exclusão, mas vocês terão na memória pelo menos o mínimo e o máximo. Vejam só, no mínimo, em municípios de até 15 mil habitantes, e 55 vereadores no mínimo em municípios de até 8 milhões de habitantes. Então guardem o mínimo e o máximo. Vejam só por que eu estou falando isso. 9, que eu falei, né? 9. Então 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. E depois, então, como nós falávamos um pouquinho antes, que que fez o legislador constituinte? Ele colocou várias escalas de número de vereadores e número de habitantes, que aqui não cai, pessoal. É muito difícil, só se o examinador for muito maldoso no sentido de perguntar isso, e não tem como ficar memorizando, e perda de tempo também, porque depois pode ser, evidentemente, por emenda constitucional alterado isso aí. Então, vamos lá. Vamos guardar para concurso, que é o nosso objetivo. Guardem as faixas, o máximo e o mínimo, ok? Então eu vou passar aqui só para vocês terem uma ideia aqui. Existe uma faixa, diversas faixas, por exemplo, 17 vereadores nos municípios, a linha E, né? Se tiver mais de 80 mil habitantes e até 120, entre 80 e 120 fica 17 vereadores. Então, vejam, vamos guardar as faixas mínimas e máximas. Então vamos lá no que interessa já para nós, que é o número 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. No caso de São Paulo, né, por exemplo, capital, nós temos aí 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Tá? Isso tem um intuito por detrás dos panos, que é de uma moralização, uma maior ética na distribuição da questão da vereança no país. Vamos lá, inciso 5º, subsídio do prefeito e vice-prefeito e dos secretários municipais também tem essa questão das faixas, né? Fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe os artigos 37, 39, 150, 53, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 6º, agora vem as faixas que eu falei. Foi acrescido por uma emenda de 25 de 2000 e que alterou o inciso 6º. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais. Até aí tudo bem. Em cada legislatura para a subsequente. Observado o que dispõe essa Constituição, tudo bem? Observados os critérios, agora vem, estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Vamos lá entender isso aí. Sempre o referencial do limite é o subsídio dos deputados estaduais. Então nós temos por paradigma o subsídio dos deputados estaduais. Vamos guardar as faixas, o máximo e o mínimo. Em municípios, então, de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo de que pode ganhar os vereadores deve corresponder a 20% dos subsídios dos deputados estaduais. Vocês verificarão que a faixa vai de 20% a 75%. Tá? E entre esses pontos, existe toda uma degradação, uma gradação, melhor dizendo, de número de quantidade de municípios com relação aí a quantidade de pessoas, né, os habitantes dos municípios, referentemente ao subsídio dos vereadores. E vamos já direto na outra faixa. Então, em municípios de mais de meio milhão de habitantes, 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponde a 75%, corresponderá, diz o texto, a 75%
dos subsídios dos deputados estaduais. Cuidado aqui, isso vai cair em concurso. É isso, terminamos. Hoje, suficiente. Agora, como em todas as nossas aulas da Constituição Federal narrada, artigo por artigo, inciso por inciso, também questões de OAB e os últimos concursos de técnico e analista e até concursos mais sofisticados, que é o caso de hoje. Hoje nós trouxemos para vocês o concurso da prova da Magistratura Federal da 2ª Região, Banca CESP 2009. Vejam só que sempre que a gente está trazendo essas questões, elas estão atreladas ao artigo em comentário, tá? Ou aos artigos que nós comentamos no dia de hoje, ok? Então, vamos lá ver o que tem para nós esse concurso de Juiz Federal Substituto 2ª Região. A linha A, com base na doutrina e jurisprudência do STF, assinale a opção correta quanto ao município no sistema federal, federalismo brasileiro. Vejam só a importância que a gente tem destacado desde o início das nossas gravações, há mais de 2 meses. Há 2 meses. Jurisprudência não cai, pessoal. Despenca em concurso público. Nos últimos concursos públicos, seja de prova de juiz, até de cargos, OAB, né, até de analista administrativo de tribunais, a gente tem visto cair entendimentos do STF, súmulas. Então, toma cuidado, e por isso essa razão pela qual a gente resolveu, uma das razões que a gente resolveu fazer esses vídeos voltado para o YouTube, para que vocês tenham acesso mais rápido, ao invés de ficar lá perdendo muito tempo procurando jurisprudência. Então vejam só como é que caiu. A linha A sucessão do prefeito e do vice inclui-se no domínio normativo da lei orgânica municipal e não se sujeita ao princípio da simetria constitucional. Será que não tem que observar o princípio da parametricidade ou simetria lá da Constituição Federal e, por consequente, da Constituição Estadual e assim até chegar no nível municipal? E nós verificamos já que não, né? Não há necessidade dessa observância em função da autonomia dos municípios. É o julgado que eu li lá no começo da aula. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está esse gabarito aqui. Vamos lá. Questão A. É correta, esse é o gabarito. É justamente o entendimento atual do STF sobre a matéria, que inclusive foi objeto de nosso comentário aí. A DI 3549, Estado de Goiás, relatora ministra, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, julgamento é de 2007. Então vejam só, tudo atualizadinho para vocês. A linha B aqui, os municípios são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros? Errado. Não, de jeito nenhum. A linha B, incorreta. ADI, vocês podem depois aprofundar, ADI 2349, relator ministro Eros Graus, um julgado recente, firma um entendimento em sentido contrário a essa questão. A linha C, a Constituição Federal não atribui aos municípios competência suplementar, mas apenas aos Estados-membros. Isso aqui é letra de lei, né? É só dar uma olhadinha. A linha C, vamos lá, desculpa aqui, voltando aqui na linha C, incorreta. Só dar uma olhadinha no artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal. E como eu disse no começo da aula, como tem caído súmulas nos concursos públicos. A linha D desse concurso, o deferimento de pedido de intervenção estadual nos municípios por TJ, Tribunal de Justiça, possui natureza política e administrativa. O que? Todavia não alça a sua apreciação pelo STF em RE, recurso extraordinário. Errado. Vide a súmula 637 do STF e que vocês terão aí a noção do porquê está errado. A linha E, os municípios têm autonomia para regular o horário de funcionamento do comércio local, ainda que em contrariedade dos dispostos em leis estaduais válidas, com base na competência que lhes foi atribuída pela Constituição Federal para legislar acerca de interesse local. Será que está certa? Também está equivocada essa última questão. É só dar uma olhadinha aí na súmula 645 do STF. É isso. Por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Constituição Federal narrada, professor Caldeira. Um abraço.